no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 7 e 8. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Podeis assentar. Aleluia! Maravilhoso. O versículo ao qual eu acabo de ler é o próprio apóstolo Paulo, um dos grandes missionários da palavra de Cristo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta, lá no finzinho da segunda carta. O apóstolo Paulo, ele começa falando acerca de combate, e nós sabemos que o evangelho já nos coloca em um combate. O próprio Jesus disse que não veio senão para trazer a espada, e nós sabemos que quem está com a espada na mão tem que estar preparado para usá-la. Aleluia. Sendo ela usando no combate. E o apóstolo Paulo, ele começa a falar para o seu filho na fé, Timóteo, no finzinho da sua carta, no capítulo 4, versículos 7 e 8, dizendo: combati o bom combate. Aleluia. E esse início, para nós entendermos um pouco, é até complicado, quando Paulo, ele diz que o combate é bom. Meu Deus. Perceba-se que o nível de espiritualidade de Paulo já estava tão acima da média, no qual um homem já tinha passado por diversas situações. Às vezes eu e você não chegamos nem na metade. Se nós pegarmos um pouquinho da história de Paulo, até o seu convertimento foi terrível, no qual um homem que perseguia os discípulos porque não cria em Jesus Cristo, era um homem religioso, cria em Deus, mas não cria que Jesus era o Filho de Deus, nem que tinha morrido e ressuscitado no terceiro dia. Aleluia! Então este homem que tinha um poder não só aquisitivo, mas um poder na sociedade, o qual tinha um patamar com respaldo, consegue alguns soldados e vai até Pedro e os demais. E quando ele descobre que eles estão em Damasco, ele chegando até lá, a Bíblia narra que o próprio Cristo aparece para ele. Aleluia. A glória é tão grande que ele fica cego. Então o começo da caminhada de Paulo já começa assim, ele é chamado cego. E a Bíblia diz que quando ele pergunta: quem é Senhor? Ele diz, o próprio Jesus diz: sou eu, Cristo, aquele a quem tu persegues. Porque para perseguir a Cristo, não precisa ir atrás de Cristo. Meu Deus, aleluia. Às vezes nós na igreja perseguimos a Cristo. Sim. Quando perseguimos um irmão, quando deixamos de ajudar para apontar, para criticar, para derrubar. E Jesus está dizendo: você está me perseguindo. Então
você. Talvez seja um pouco mais complicado, mais maneiro, como foi com Paulo. Mas quando há uma perseguição contra Jesus, ele se manifesta. E a Bíblia diz ali que Paulo, ele vai para uma casa aonde o próprio Cristo agora dá uma visão a Ananias. Não é aquele Ananias de esposo de Safira, esse é outro. E a Bíblia diz que na visão ele manda Ananias ir lá, na rua direita, e entraria em uma casa e lá estaria Paulo, um homem o qual era temido pelo Evangelho, no qual o próprio Ananias pergunta: Senhor, não é aquele Paulo que estão falando aí? Aleluia. Não é aquele que persegue, Meu mata, Deus, aleluia. maltrata todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus? Jesus diz: é ele Ele mesmo. Aleluia. Já peguei ele de jeito. Meu Deus. Está lá no cantinho chorando, agora vai lá. Aleluia. Agora faz o seguinte: quando chegar até lá, dá a paz do Senhor a ele. Chama ele de irmão. Irmão, aleluia. Meu Deus. Tanto é que quando a Bíblia vai lá, ele ainda não era chamado por Cristo de Paulo, ele era Saulo de Tarso. Ananias diz: a paz, meu irmão Saulo. Jesus me mandou vir aqui. E impondo as mãos e orando, a Bíblia diz que as escamas do rosto, dos olhos caem. E agora aquele que perseguia passa a ser perseguido. Meu Deus. Aquele que correu atrás com um batalhão de soldados para matar a Pedro e os demais, agora está no mesmo time de Pedro. E agora o que dizer aos soldados que ele levaram para lá? Se ele falar o que aconteceu, os soldados vão pegar ele e vai começar matando por ele, ou no mínimo prender. Então naquele local, quando ele recebe a oração e as escamas caem dos seus olhos, a Bíblia diz que ele é batizado. Aleluia. Porque não precisa muita coisa. Creu? Crê em Jesus? Crê que ele é o único salvador da nossa vida? Crê. Então batiza. Batizou. Quando ele foi batizado, ele agora diz: eu tenho que fugir, porque quem eu trouxe para matar vocês agora vão estar atrás de mim. Meu Deus, aleluia. Olha como começa a trajetória do novo convertido Saulo. Meu Deus, aleluia. E às vezes pensamos que a nossa foi difícil. Às vezes falando: meu Deus, que início difícil, hoje eu estou mais maduro. Mas olha que início gostoso para Paulo. Meu Deus. O homem que levou um batalhão de soldados, agora convertido, está fugindo dos próprios. Meu Deus. E agora vem o processo da rejeição, porque ele foge, não acham eles, voltam. E agora ele precisa ter com Pedro, pastor Pedro e os demais. Só que Pedro não estava acreditando nessa conversão. E segundo a história, foi anos e anos para que Pedro cresce que Saulo estava convertido. Tanto é que quando lemos a história, o murmurinho que havia na igreja era: ele está aqui disfarçado. Esse homem não mudou coisa nenhuma. Meu Deus, é. E perceba-se que não é diferente quando nós aceitamos a Jesus. Sim. Quantos não começam a até apostar? Esse não passa uma semana. Meu Deus. Esse eu não dou um mês. Daqui a 3 meses já está fora. Vai voltar para a bebida, para o cigarro, para a droga, para a prostituição. Não é diferente. O mundo começa a lançar as apostas. Não foi diferente com Saulo. Só que com Saulo era a igreja que não cria. E eu não tiro a razão da igreja naquele tempo, porque quem era Paulo, se você puxar o currículo de Paulo, o que ele fazia quando ele pegava um servo de Cristo, Meu Deus. nem eu cria de cara. E a Bíblia diz que ele começa a tentar se enturmar com a igreja, mas a igreja corria dele. Louvado seja Deus, aleluia. E aqui é que começa algo interessante na vida de Paulo. Segundo a história, como a igreja o excluía por medo,
ele agora pega o seu tempo livre e começa a ir para as praças e a pregar o Evangelho de Jesus. Aleluia. E ele começa a ministrar. Ele não se deixou cair, porque os irmãos não criam na mudança dele. Talvez se fosse eu, largaria Jesus. A igreja não me trata bem, a igreja não me dá oportunidade, a igreja não me quer por perto, então eu vou voltar para o mundo. Paulo disse, já que eles não crer em mim, não só tem aqui para eu falar de Jesus, eu vou para a praça. Meu Deus. E agora ele começa nas praças pregando. Glória a Deus. E quando nós começamos a ler Atos e a Glória a história Deus. a fluir, nós percebemos que o apóstolo Pedro e os demais estão reunidos. E ali agora eles começam a orar. E aí Jesus agora vai começar a pegar Paulo e enviar para o propósito que ele tinha. A missão. E a Bíblia diz que em oração vem o Espírito de Deus e fala aos discípulos: separai a Paulo e a Barnabé, porque a estes tem uma obra a cumprir. Meu Deus, aleluia! Glória a Deus! E quando o Espírito fala isso, agora não tem como conter. Não é mais Paulo falando que mudou. Não é os amigos de Paulo dizendo que ele virou a casaca. Agora quem está falando é o Espírito Santo. Agora não adianta tentar argumentar. Quando o Espírito falou, Pedrão olhou assim e disse: o negócio é sério. Ele mudou mesmo. Porque até então eles não criam. Mas quando o Espírito passou para os discípulos, eles aí separaram a Paulo e a Barnabé. Por que dois? Porque sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Vai em frente. Esse negócio de dar uma de super-herói não vai adiantar. Chama mais um, que o negócio anda. Jesus, quando separou 70 discípulos, ele mandou de dois em dois. Nenhum foi sozinho. Enquanto um expulsa os demônios, o outro intercede. Enquanto um ora, o outro intercede. Aleluia. Enquanto um ministra, o outro intercede. Aleluia. Mas vamos em dois em dois. É vigilância. E é Jesus que nos ensina isso. Então a Bíblia agora diz que Paulo é separado. E perceba-se que o bom combate que Paulo cita já começa no início da sua trajetória. Mas para não agregar muito tempo na história de Paulo, até porque a hora está correndo, se nós formos analisarmos um pouquinho a sua trajetória, para um homem que foi apedrejado 2 vezes e dado como morto, um homem que naufragou, um homem que foi mordido por serpente, um homem que foi preso várias vezes, um homem o qual o seu próprio lugar onde nasceu, chamado Roma, o queria ver morto. Meu Deus, aleluia. Chega no final da sua trajetória e aqui ele está preso e já decretado a morte, e essa morte é a decapitação da sua cabeça. Ele já sabia disso tudo e no cárcere escreve a Timóteo: combati o bom combate. Combate, aleluia. Glória a Deus. Como a mente do ser humano pode entender que isso que eu falei aqui, que não é tudo, é só um pouquinho do que ele sofreu? Um homem como esse, preso, no qual já chegaram até a ele, o carcereiro disse: olha, a sentença foi batida, vamos arrancar sua cabeça. Aí quando ele vai escrever, ele diz: o combate é bom. Aleluia. Meu Deus. Valeu a pena tudo que eu passei. Aleluia. É bom. Meu Deus. Como dizer que o combate é bom? Não é? Como dizer que ser perseguido é
de verdade não é de boca para fora, é de verdade, tem que estar em uma dimensão espiritual muito grande. Tem que estar acima da média. Tem que estar como estava Pedro, Tiago e João. Qual era a diferença dele para os 9? Porque toda vez que Jesus ia fazer algo, sempre falava: olha, os 9 ficam aqui, mas os 3 vêm. Aleluia! Vou orar, os 9 ficam aqui, mas os 3 vêm comigo. Tem um negócio aqui que é mais puxado, é diferente. Os 9 ficam aqui, mas Pedro, Tiago e João vêm comigo. Jesus faz acepção de pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Faz acepção? Não faz. Mas quem manda é ele ou eu? Ele. Se ele me escolheu, cabe a mim reclamar? Não. Se em meio a todos esses aqui, ele disser: olha, eu quero Flori, eu quero Lucas e eu quero Júlio, quem sou eu para dizer que ele está fazendo discernimento de pessoas? Não. É porque a uns são diferentes de outros. Enquanto um busca menos, o outro busca mais. Perceba-se que José, ele tinha 11 irmãos. Mas José era o único que a todo tempo estava ao lado do pai dizendo: e aí, meu pai, precisa de quê? Aleluia! Está precisando de alguma coisa? Meu Deus! Quer que eu ajude aonde? Quem era o prestativo? Aí Jacó se apaixona por José, não porque ele era mais bonito, mais feio, alto, baixo, porque ele era mais prestativo, era o que era mais presente, era o que mais buscava a atenção do pai, que não é assim diferente de Deus. Aleluia! É por isso que nós vamos ver pessoas com um nível espiritual tão grande e outras não. Mas isso vai depender de mim e de você. Porque o acesso a Deus temos a todos. Mas cabe a mim e a você entender que é necessário buscá-lo ou não. Para ter dons espirituais, não adianta ser bonitinho, ser isso ou ser aquilo. Não. A quem bate, a porta se abre. A quem pede, é dado. A quem procura, acha. Jesus está dizendo: vai depender do que você vai fazer. Vai depender das tuas atitudes. Vai ficar chorando ou vai levantar e botar a poeira para cima? Meu Deus! É a prova que vai te parar? Ou é você que vai levantar e dizer que a prova é pequenininha para o Deus que você serve? Meu Deus! Está esperando eu e você nos levantar e buscar a face dele, para que ele nos mostre coisas novas. Faça aquilo que ninguém fez por Deus, que ele falar por você o que ele nunca fez por ninguém. Meu Deus, aleluia, aleluia. Deus, ele não tem como ser surpreendido, mas nós podemos tentar surpreendê-lo. Meu Deus. Ainda que ele saiba o que eu vou fazer, mas não é isso que vai importar, mas e sim o que eu estou fazendo. Glória a Jesus. Só depende de mim e de você. Para quando chegarmos no final da trajetória, abrir a nossa boca e dizer: o combate é bom. É bom. Meu Deus. O combate só vai ser bom para mim e para você se nós entendermos o que é que faz o processo do combate. O combate, ele tem que me transformar. O combate tem que fazer com que eu tenha sensibilidade, paciência, amor. Os frutos do Espírito têm que habitar na minha vida. Assim como a árvore, quando cresce, dá flores e dá o fruto, assim é o Espírito na nossa vida.
Quando aceitamos, ele entra. E é como uma semente. Meu Deus. E agora vamos começar a regar. Porque ele já foi lançado em nosso coração. Quanto mais regamos, mais ele vai crescendo. E chega um nível espiritual da nossa vida que ele se transforma como uma árvore. E agora vem os frutos: amor, perseverança, paz, longanimidade, fé. Aleluia. Aleluia, Deus. Bendito E seja. quando chegamos a esse nível, começamos a lembrar dos combates. E percebemos que o combate ele traz a paciência. Meu Deus. A paciência, experiência. E a experiência, a esperança. Meu Deus. Aleluia. 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 É um após o outro. Porque quando o combate me dá paciência, eu percebo que vai existir situações que eu vou ter que ir sebrando. Aquele velho homem de lá atrás, que se vacilasse tudo era na força do braço, agora eu tenho frutos do Espírito Santo na minha vida. Então, por tanto passar por tribulações, ela vai causar uma certa paciência na minha vida. Porque eu estou entendendo o processo da tribulação. Meu Jesus. Aleluia. Eu percebo que dá vontade até de parar, mas tem algo que não deixa. Eu continuo. E a tribulação, de tanto eu passar por ela, vai gerando a paciência. Jesus. Aleluia. E a paciência, quando eu começo a usá-la de todas as formas que você imaginar e em todas as áreas, aí vem a experiência. Aí quando vem alguém até você desesperado, que não sabe o que fazer por uma situação difícil, você que hoje é paciente e adquiriu a experiência, vai agora ensinar qual é o caminho que ele vai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Paciência e experiência. Meu Deus. E de tanto você usar a sua experiência, começa a gerar